Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações sobre o Irã. Bom, as pessoas ficam felizes porque não há negociação, pelo menos aqueles que apoiam o regime junto às plataformas de lançamento de mísseis. Um monte de gente saiu para dar uma volta na Praça da Revolução. Isso, bom, para mostrar força e união entre, os seguidores dos ayatolás. O Irã acabou de posicionar, segundo o que foi relatado no centro da Praça da Revolução, um míssil balístico Yohammar Sahar 4 com alcance de 2.000 quilômetros. Isso, faz parte das imagens. Basicamente, agora sim, não parecem nem um pouco preocupados com essa situação. Outra imagem que chama a atenção é essa imagem que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo este barco, o que foi detido no domingo. E fala-se sobre o que este navio estava trazendo, pois relataram que trazia 155 mísseis balísticos que iam para o Irã, que era parte da matéria-prima, né? Para que serviria para aproximadamente 155 mísseis balísticos do Irã. Esse que hoje o Trump estava dizendo, bem irritado, né? Que era um presentinho da China. Claro, claro. Bom, impressionante, né? Impressionante. Continuam sendo construídos, viu? Quer dizer que continuam fabricando mísseis. Sim. Outra imagem que chama a atenção é essa aqui. Parte também das comemorações que os iranianos estão fazendo. Também é preocupante, né? Esse assunto está sério. E, fala-se de um possível golpe de Estado, viu? Ou seja, talvez já tenha acontecido nesse momento. É um assunto que está entre os rumores que estão chamando a atenção agora, mas com rumores, mas que tem bastante consistência no sentido de que o que está acontecendo seja um golpe de Estado, digamos, oficialmente. É um golpe do ponto de vista de quem detém o poder. Basicamente, é só a Guarda Revolucionária. Mas vamos conversar agora sobre o que está acontecendo, porque já se fala então que Masur Pezeshkian, inclusive, há relatos de que ele já estava até detido junto com a base Aragashi, e várias coisas assim. Coisa que evidentemente não se pôde confirmar, mas que mostraria que a ala mais radical já está totalmente no poder no Irã, não é? Pelo que se sabe, é isso que está sendo demonstrado. E então vamos também aos detalhes disso. E hoje, agora, vamos a outros assuntos também muito interessantes do que está acontecendo no mundo. De início, os rumores de uma tentativa ou talvez já de um golpe de Estado que teria sido realizado chamam a atenção. Masur Pezeshkian, o presidente iraniano, aparentemente estaria então detido, segundo o que relatam, e deixa tudo isso. Ou seja, a ala política, segundo o que relatam, já estaria sem poder. Se ele está detido ou não, essa é a parte que precisaria ser confirmada. Internas muy fuertes entre la Guardia Revolucionaria. Desses festejos, eles publicam um meme que chamou a atenção por esses detalhes. Este é o meme. Eles colocam essa imagem clássica aqui. E é do Mr. Bean, mas com o rosto de J.D. Vance. Então, esse J.D. Vance esperando para ver a que horas eles vão se reunir. É que a televisão estatal iraniana publica esse meme. Os canais iranianos claramente estavam espalhando isso. Nenhum membro da delegação iraniana foi ao Paquistão. Ou seja, ninguém compareceu a essa reunião que Donald Trump tanto anunciou. Eles não se importaram, não têm interesse em negociar. E esse seria o principal sinal disso, pois aparentemente já, isso é um golpe. Exatamente, e os rumores, porque no final das contas são rumores muito difíceis de comprovar agora dentro do governo do Irã, é que a Guarda Revolucionária teria detido Qalibaf, que é quem esteve no parlamento. Mesmo sendo bem bravo. Ele é bravo e não deveria estar negociando com os Estados Unidos, mas foi quem iniciou as negociações. Temos o Pezeshkian, que sabemos que é de uma era moderada e, apesar de tudo, tentou fazer certos movimentos que incomodaram a Guarda Revolucionária. Quando ele pediu desculpas aos países do Golfo, isso incomodou muito a Guarda Revolucionária. Temos também o Bassagrati, ministro das Relações Exteriores. Aparentemente, essas 3 pessoas estariam sob custódia do exército. Isso, como comentamos, está sendo tratado como um boato forte que várias contas de inteligência estão comentando sobre isso. Exatamente, ou seja, agora eu vou mostrar aqui as imagens desse tema, desse assunto, mas chama a atenção, evidentemente, como se chama? Pues esta
Essa informação, insisto, esses são os 3 personagens. Deixa eu ver se consigo mostrar por aqui. O da esquerda é o chefe do parlamento, o do meio é o ministro das Relações Exteriores, Abbas Saragat, e o da direita é o presidente, que tanto faz como se nem existisse. Sim, né? Então. Bom, lembrar que o Kik queria renunciar. Ele ficou 1 mês, semanas, esse Masupiciskian. Sim, ele passou semanas querendo renunciar, mas nem tinha para quem renunciar. Para quem ele vai renunciar? Para quem ele vai renunciar? Se oficialmente ele é o líder supremo, ninguém sabe nem onde ele está, ninguém o viu desde que começou a guerra. E bom, então quem é que está no comando de tudo? Bom, de todos, hoje comentamos que é esse personagem. Como é que chamam ele? Asma Balbajit. Balbajit, isso mesmo, o da manchinha na cabeça. Ontem falamos um pouco sobre ele. Ele é o chefe da Guarda Revolucionária. Ele é o responsável, ele é o líder, basicamente, supremo. Embora não o chamem de líder supremo, mas ele é o encarregado. E o que se sabe é que ele não quer negociações. Ele quer guerra, ponto final. Então, imagine como Donald Trump vai negociar se o líder, o que realmente comanda o Irã, não quer nenhuma negociação. Ele quer que o conflito siga se espalhando, quem sabe até onde. Observamos navios chineses chegando com materiais para fabricar mais mísseis e comemorações internas. Esse tipo de situação mostram que ele representa um Irã totalmente anti-ocidental que quer que o conflito continue. E bom, Moctavo, não Moctava, claramente esse é o enfoque que eles têm. Os que estão no comando do Irã neste momento. Além disso, supõe-se que esse personagem, Ahmad Bahidi, será o único que tem contato direto, supostamente, com o líder supremo, com o novo líder supremo. Isso, obviamente, mostra que quem toma as decisões é ele. Claro, claro, claro. E, bom, dentro do que foi comentado hoje, vimos um vídeo em que aparece o representante de Moctava Hamini fazendo uma publicação. Vamos colocar esse vídeo de novo, pelo menos um pedacinho, porque essa é a visão que eles têm, não é? O representante do líder supremo no Irã disse isso hoje de manhã. Bom, mostramos isso hoje de manhã. Ouçam. Próximo. A necessidade de que o povo apoie os negociadores. Por enquanto não há nenhuma negociação em andamento. Agora a equipe negociadora. A qualquer momento em que a negociação, a qualquer momento em que o inimigo aceite com firmeza que nós estamos em uma posição vencedora e ele aceite estar em uma posição perdedora e aceite as nossas condições, então poderão estar presentes. Nosso povo é um povo perspicaz. Ou seja, quando eles aceitarem que perderam, quando eles aceitarem que nós vencemos essa situação complicada e aceitarem o que eles querem, então vão sentar para negociar. Ou seja, essa é a visão que eles têm agora. Por isso, quando você vê isso, diz, bom, o petróleo tem que subir de qualquer jeito. E sim, o petróleo está subindo de fato, isso é basicamente a reconfirmação do que aconteceu. Começou em $91. Subiu para 95 e agora para $98. O petróleo está subindo, ainda não passou dos 100, que isso também é positivo dentro do possível. Mas, bem, a tendência é de alta, né? Vamos ficar observando. Observando, provavelmente veremos movimentos mais drásticos nesse assunto. Como você vê a situação? Exatamente, e agora falamos sobre a extensão do cessar-fogo que aconteceu, mas enfim, Irã, de repente, vamos comentar com vocês. Dizem que eles nem reconhecem, que eles não reconhecem essa extensão do cessar-fogo e que eles decidem se vão agir ou não nesses próximos dias. Para eles não existe mais, ou seja, ponto final. Para eles não existe a extensão. Quem faz isso, né, o Paquistão sugere. Supostamente, os Estados Unidos dizem que sim, se o cessar-fogo acontecer, ou seja, se for feito, se for estendido por mais um dia, segundo isso, indefinidamente, assim definido, até que eles enviem a proposta. Eles dizem que a desculpa que Donald Trump deu para essa extensão é que há uma divisão no governo, sim, existe, então vão esperar até que entrem em acordo para começar a negociar. E os iranianos dizem que não estão. Possivelmente já sumiu na divisão? Bom, vamos ver até onde estão levando esse tema, mas após anunciar essa extensão indefinida, o Irã diz: nós não reconhecemos nenhum cessar-fogo nem nada disso. Agora vamos para outro assunto, outro caso também muito louco, mas realmente impressionante, em que você pensa, bom,
Antes de tudo, esse conflito foi ideia de alguns jornalistas, de um grupo de jornalistas independentes, para ver o que aconteceria se eles enviassem uma jornalista. Uma jornalista muito bonita, né, para entrevistar um chefe nuclear, o chefe da área nuclear dos Estados Unidos. E se ela o entrevistasse para ver quanta informação ele revelaria? Sim, é impressionante como ele soltou e soltou e soltou informações incrivelmente impactantes. Bom, era tanta informação que os jornalistas preferiram esconder essa informação ou parte dela, porque é muito delicada em relação a onde estão as coisas. Armas nucleares, ou seja, coisas que não são públicas, por exemplo, como funcionam as defesas, um monte de coisas que disseram que tiveram que tirar da reportagem. E em um certo momento ele percebe tudo o que falou e pergunta: Ei, mas você não é espião, né? Imagina, ou seja... Não, sim, claro. Não sou. Ah, bom, perfeito. E ele vai ao banheiro. Quando a jornalista vai ao banheiro, ele fica do lado de fora da porta do banheiro e a questiona dizendo: Sério, você não é jornalista? Ele volta a dizer isso e a moça responde: Não sou. E pronto, mas você diz, quer dizer, se ela fosse uma espiã, teria dito exatamente a mesma coisa, não importa o que ele dissesse. É isso mesmo, olha só, você me pegou, Chihuahua. Quer dizer, olha o nível de inocência, vamos dizer assim. Eu diria que é um nível normal. Se eu não quiser, não quero dizer a palavra, tipo, então você diz qual é a do obra, vamos ver um pedacinho. Isso é feito pela Citizen Journalism Foundation, assim se chama a organização independente de jornalistas. Mostra-se um trecho do que dizia esse personagem, que por sinal é um indivíduo. Obviamente, quando o governo dos Estados Unidos fica sabendo, imediatamente pegam suas coisas e o escoltam para fora. Ele provavelmente enfrentará um processo ou algo semelhante. É impressionante como isso é possível. Mas reparem, não é esse indivíduo. Ele poderia até matar o próprio filho. Seu filho. Se ele não salvar o peso morto dele, então tudo está perdido. Vamos lançar mísseis e destruir algumas coisas. Sim. Mas se você quer vencer, se você quer que o país faça o que está errado, você tem que colocar pessoas lá. Eu estava ouvindo algo que não ficamos sabendo enquanto estávamos no carro e de verdade. Bom, vamos pausar aí. Entre as coisas que são reveladas está que sim, que de fato, obviamente eliminaram a filha Minei e que possivelmente vão eliminar também Mojtaba Minei. Não está em plena negociação dando essa informação. Bom, ele diz, se ele não mudar sua forma de agir, se os Estados Unidos vão eliminá-lo, a forma mais fácil de obter inteligência, diz ele. Ele mesmo diz que a forma mais fácil de obter inteligência é enviar uma garota bonita, conversar com um cara, diz ele, e pronto. E depois, em um momento, fala sobre os olhos dela. Começou a flertar com a garota. Quando você ouve a entrevista completa, e, obviamente, ela vai e flerta também, ou seja, obviamente ela usa seus poderes, seu poder. Digamos, não precisa estar em uma entrevista, não sei. E esse cara cai direitinho. Mas ele é uma figura de altíssimo nível. Como é possível? Não, já. Quando você olha e vê que desapareceram 11 cientistas, isso é muito fácil, claramente. Não importa o quanto você seja inteligente, o que vale mesmo são os hormônios. Nos hormônios, ou seja, zonas de controle. Diz, seus olhos me enfeitiçaram tanto, quase como se você fosse uma inteligência. Eu disse, para ele? Ele fala isso para a jornalista em certo momento. Andrew Hook, o chefe de garantia química nuclear dos Estados Unidos, foi gravado por câmeras escondidas, revelando casualmente informações altamente sensíveis. Entre elas, revelam que os Estados Unidos estão desenvolvendo agentes químicos que vão diretamente para o sistema nervoso e que basicamente te eliminam só de tocar. Ele. Exatamente, na verdade ele fala que um dos químicos que trabalham nos Estados Unidos teve contato com isso e perdeu a vida. Pois isso é algo que já aconteceu dentro dos Estados Unidos, algo super perigoso e que, em teoria, bom, não entendo. Acho que os Estados Unidos fazem parte de um tratado que não deveriam violar, claro. E ele diz que basicamente o que tocar, ou seja, se você tocar a porta, tudo isso, todas essas coisas, as outras pessoas que chegarem depois e tocarem o mesmo, também morrem. Tão poderoso é esse químico que teria sido revelado. Ele revela coisas sobre a forma de operar, por exemplo. Ele diz que treinam aqueles que lançam as bombas nucleares, aqueles que têm os botões para lançar as armas nucleares contra um inimigo. Sim, ele diz em um momento. Se chegar, por exemplo, uma dessas meninas, esse escoteiro,
Sim, sim, chegou uma menina ou quem quer que seja. Não importa como chegue, se de repente chegar um cachorrinho, qualquer um que traga os códigos, eles têm que colocá-las e ativar. Ou seja, eles foram treinados para que, se os códigos chegarem de qualquer maneira, eles têm que disparar, o que é extremamente delicado, porque então, se alguém tiver acesso a isso e as envia, eles têm a ordem de que tem que inseri-las. Ou seja, basicamente por quê? Porque foi pensado assim para que, no caso de uma guerra, não seja muito óbvio que estão prestes a disparar e fariam isso de uma forma muito estranha. Ou seja, para que não percebam, ele revela como funcionaria uma operação para lançar as armas nucleares. Tudo como se nada tivesse mudado. E tudo em troca de nada, de um olhar sedutor, de um olhar que foi suficiente para... Para um rosto de pernas foi mais do que o mundo. Já percebemos quem tem o poder no mundo, basicamente, ou seja, esqueçam o poder. Já sabemos, então, sabe do que é impressionante mesmo? Alusão. Imagina as espiãs russas Treinadas para isso e de tudo, né, da China, do que você quiser, os olhões das iranianas, né? Você diz que é uma referência real, uma loucura. Bom, vamos à parte de tudo isso. E sim, também reconhece que os ataques aéreos dos Estados Unidos, sim, mataram crianças no Irã e chamaram de dano colateral. Dizem que acontece em todas as guerras, como se não fosse um problema. Esse personagem descreveu como os Estados Unidos poderiam eliminar o próximo líder supremo se ele também não mudar. Bom, tirando tudo isso, não sei se vocês conseguiram ver, dá para ver um pouco a imagem, mas ele está em um restaurante e tem clientes aqui do lado. Tem pessoas que eles não conhecem que estão literalmente comendo ao lado deles e revelando todas essas informações como se não fosse nada, né? Não é meio estranho? Foi numa reunião secreta, não foi nas cafeterias, que, por sinal, nas cafeterias eles estão, principalmente em Washington. E tudo mais, não estão cheias de espiões, ouvindo tudo o que está acontecendo, gravando e tudo mais. Obviamente, quando ficam sabendo disso, eles tiram a pessoa, escoltam. não vão demitir ele. Quer dizer, na verdade, com toda razão, é uma loucura. Sinceramente, quer dizer. Bom, o que mais você sabe sobre isso? Houve alguma reação por parte dos Estados Unidos? Ou está sob investigação, isso é o que o governo revelou hoje, por ter vazado informações militares sensíveis. Que bom, acho que o vídeo, o rosto dele... Não há muitos lugares onde esse personagem possa se esconder. O nome dele é Andrew Hughes. E bom, segundo Jamie O'Keefe, o responsável por esse e-mail, ele disse que foi muito fácil arrancar informações dele. Esse vídeo se tornou viral, obviamente, e revelou muitas informações muito sensíveis sobre o conflito entre Irã e Estados Unidos. E por isso mesmo, o vídeo que eles postaram nas redes também foi editado. Vocês podem encontrar facilmente, se quiserem ver, está super compartilhado lá no X. Bom, vamos ver o que acontece com tudo isso. Até agora, os meios que têm divulgado isso são o Daily Express, Indian Times, etc. Eles têm falado sobre as 5 coisas que foram reveladas. Basicamente, são essas que comentamos. Eles mesmos, dentro da própria página, os repórteres falam que tiveram que cortar. Obviamente, a reportagem completa dura mais ou menos 15 minutos. Mas o vídeo é mais longo. O vídeo é muito mais longo. A conversa que eles tiveram provavelmente foi: o Departamento do Exército confirma que o funcionário foi suspenso de suas funções e está sendo investigado neste momento por sua conduta. Vamos ver o que mais sai desse relatório. Está curioso. Vamos para outros assuntos importantes. Prestem atenção no seguinte. É um tema que eu gostaria que vocês vissem o vídeo. O vídeo é desse Kash Patel, por sinal. Outra das loucuras, né, como você diz. Tem nome de rapper, não acha? Reparem no assunto, né? Vamos ouvir.
Eles se alertavam para arrecadar dinheiro e desmantelar grupos extremistas violentos por pelo menos uma década. Ele está se referindo a um grupo, a uma página, a uma fundação que se chama Southern Poverty Law Center, certo? Eu entrei no site e pensei, bom, vamos conhecer um pouco o site, ver do que se trata. Bem, esse site que estão acusando, que é um site que se encarrega, se dedica a defender a diversidade e os direitos das pessoas para que não haja racismo, para desmantelar grupos neonazistas, por exemplo, sim. Bom, acontece que o dinheiro ia para lá, dinheiro de pessoas que eram contra o racismo, contra a Ku Klux Klan, contra todo esse tipo de coisa. Para onde vocês acham que ia o dinheiro dela? A página, você olha e ela parece muito bonita, parece assim, olha só, parece formal, parece profissional, parece que é uma fundação séria que luta contra o racismo. Acontece que o dinheiro era dado para as organizações, para os líderes de organizações como a Ku Klux Klan, sabe? American Nazi Party, ou seja, um partido nazista americano. Imagine a Unite the Right, ou seja, um movimento de ultradireita nacional, social, um movimento ultranacionalista e um monte de outros grupos. Estamos falando de uma loucura. Ou seja, como é possível que essa situação tenha saído do controle? E, evidentemente, o Departamento de Justiça está investigando isso. Eles são acusados de ter pelo menos 3 milhões de dólares em fundos de doadores. Ou seja, as pessoas doando contra o racismo e eles diretamente doando esse dinheiro para esses grupos radicais. De verdade, você diz, é uma loucura, de verdade, é uma loucura. Imagina as pessoas fazendo esforço, doando, fazendo o que for, para depois esse dinheiro ir parar nesse tipo de lugar. Mas isso também é realmente impressionante. Vou colocar a página aqui, certo? Gostaria que vocês vissem. E tem 2, 3 sinais que eu digo, bom, talvez deixaram aí sinais escondidos e seria preciso analisar com mais tempo para ver o que acontece aí. Mas olhem, prestem atenção, essa é a página. Vamos entrar na página. Chama-se splcenter.org. Não é a organização que estão acusando, que estou dizendo agora, é essa a página. Vamos colocá-la. Bom, e aí falam de colocar ali uma afro-americana. Obviamente, né? Porque é para despistar, né? Na verdade, olha, está cheio de... De que agora já não há mais batalhas de temas ali. Isso aí é tipo antirracismo, supostamente, né? Este aqui diz desmantelando como se chama? A supremacia branca, né? Essa é, bom, os grupos nazistas, né? Supremacistas. É pessoal vestido, sim, como árabes, como afro-americanos, latinos, etc. Ou seja, tem um pouco de tudo, né? O movimento era basicamente uma forma de roubar dinheiro e mandar para os grupos exatamente opostos ao que você achava que estava ajudando. Sim. Imagina. Ou seja, imagina as pessoas. Tem gente lá, grandes doadores, né? Então imagina que você está colocando 100 mil dólares ou algo assim em uma fundação. E algo que é completamente o oposto. Você está apoiando o oposto. Evidentemente, uma loucura que terá que ser investigada. Sim. Bom, aliás, Cash Patel, que recentemente teve um problemão porque foi acusado de estar completamente mal, bebendo, usando todo tipo de coisa, que desaparece, que anda com uma paranoia tremenda. Bom, então fizeram essa pergunta para ele. Evidentemente, ele também ficou incomodado. Aqui, essa parte nós dublamos porque está interessante. Sim, confiram isso. No tribunal, relatei a falha de acesso ao computador. O senhor não conseguiu entrar no sistema. Sua ação afirma isso. Ok, desculpa, vamos ao contexto. Diz que supostamente não conseguiu ligar o computador, ele liga o computador e não inicia. Ou seja, na verdade não deixa ele entrar com a senha. Ele tenta entrar e não consegue. Então eu pensei, putz, já me deram a clássica de que fui demitido e agora não tenho mais acesso aos documentos, aos dados do FBI. Ele é o diretor do FBI. Imagina só, né? Dizem que ele ficou louquíssimo por acreditar nisso. Esse é o boato político dos Estados Unidos, comentado por muitos meios de comunicação. Então, pois bem, ele evidentemente reage dessa maneira. Não foi possível acessar o sistema?
Você pensou após não conseguir acessar o sistema? Tema. Há perguntas localizar o início de sessão tipo presença não desejada. Eles se comunicaram? Você perguntou. Permita-me responder. Não. Não. Você avisou alguém que achou ter sido demitido após não conseguir acessar o sistema? Se tiver problema com seu relatório, não me interrompa. Você fez a pergunta. Direto. O problema com você e suas reportagens sem fundamento é que isso é uma mentira absoluta. Nunca foi dito, nunca aconteceu, e continuarei servindo nesta administração. Enquanto o presidente e o procurador-geral quiserem que eu faça. E toda vez que vocês divulgam mentiras falsas, toda vez que vocês fazem perguntas sem fundamento, quando estamos aqui para falar sobre o plano de 3 milhões de dólares e 10 anos do SPLC para enganar fraudulentamente os americanos, você está desviando do assunto. A resposta simples é que você está mentindo. E toda vez que você fizer isso, eu já respondi a sua pergunta. É simplesmente o seguinte, e nunca bloquearam meu acesso aos meus sistemas. Qualquer um que diga o contrário está mentindo. Obrigado. Pues, E levando em conta como ele se comportou em outras ocasiões, ele sempre faz a mesma coisa. Ele se afasta, fica muito incomodado quando questionam coisas que claramente são verdadeiras. Depois, quando perguntam coisas piores, ele responde tranquilo. Aconteceu, não aconteceu, me afetou. Mas quando dá pra ver que isso mexe com ele, não sei, parece que sabem que Kashi não deveria ser um agente do FBI, né? E diretor. Deveria ser, olha, mesmo que te perguntem o pior do pior. Você deveria estar bem equilibrado, né? Por ser da inteligência, né? No final das contas. Mas se você tem, como dizem, o pavio curto, então talvez como podcaster você vai se dar bem, né? Ou seja, mas não tanto para um diretor de inteligência, evidentemente. Mas enfim, é um personagem evidentemente atípico ao que temos vivido. E isso sim, o documento, a investigação que estão fazendo sobre essa organização que estava levando dinheiro para grupos basicamente radicais. Bem, evidentemente, é muito interessante que ele tenha trazido esse dado. E eu acho que ele também trouxe isso pensando que talvez fosse melhor que não perguntassem sobre isso. Ele trouxe um tema muito forte, de verdade. É muito forte, mas os jornalistas insistiram em perguntar sobre o que ele não queria, claro. Enfim, vamos a outros assuntos importantes. Bom, então aí aparecem imagens de agora sim, os tambores da guerra já começaram a soar, né? E isso é o que sempre vemos, clássico. As coisas vão esquentando e começam a aparecer mais e mais imagens, bem, de propaganda. De um lado é propaganda, do outro também, no final das contas, é mostrar força, né? De dizer, estamos aqui, vamos fazer isso. Já tinham sido vistos movimentos militares em direção a vários pontos do Oriente Médio, principalmente para o Oriente, seja para Israel ou para a Jordânia, que é onde esses aviões estão pousando, esses que estão chegando da Europa e de outras partes, que são americanos, obviamente, mas estão chegando nessas regiões. Bem, isso também faz parte do que está acontecendo. Aliás, o Paquistão continua sendo basicamente o responsável pelas negociações, não é? Exatamente. O Paquistão temos que lembrar, quem tem tentado resolver, tentar acertar esses pontos, chegar a um cessar-fogo, um fim da guerra e, bem, agradeceu essa extensão do cessar-fogo, expressando que tem esperança de que haja um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. E é preciso lembrar que, embora haja um cessar-fogo, supostamente indefinido segundo Donald Trump. Sim, vai continuar fechado o bloqueio aos portos de Teherã. Então, esse é o assunto. Esse assunto não vai parar, realmente afeta fortemente o Irã, de fato, com pressão sim. Sim. Na verdade, hoje Scott Besser, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, saiu e disse que esse bloqueio aos portos basicamente vai sufocar a entrada de recursos do regime. Segundo ele, seus poços de petróleo vão ficar fechados. Confirma que a estratégia busca saturar os depósitos de exportação e cortar o fluxo de divisas que sustentam esse regime do país, não é? Cortando, então, o petróleo deles.
Sim, pois é, imagina. Eu estava vendo aqui o comentário do Miguel sobre Nancy Guthrie e pensei, deixa eu, sabe? Chequei agora há pouco, sim, rapidamente, para ver se tinha alguma outra atualização desses veículos, principalmente os locais, para ver se tinha alguma coisa. Tem algumas coisas, vamos ver se a gente conversa sobre isso agora, né? Porque sim, mais do que novidades, parece que a investigação vai se ampliar, né? E se vai se ampliar, a gente já conversa sobre como está, o que que está acontecendo. Obrigado, Miguel, por lembrar disso. Realmente está pendente, aliás, falar do caso, mas de repente já são muitas coisas, né? E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco disso. Muito obrigado, Jaide, como está? Muitos cumprimentos. Obrigado, Jairi. Saudações, Jairi. Muito bom. O que mais temos do Paquistão, Irã e dessa situação? Mais alguma questão? Bem, hoje informa-se que desde que começou a guerra com os Estados Unidos e com Israel no Irã, o Irã tem detido muitas pessoas. Mais ou menos, calculam cerca de 3.600 pessoas que foram detidas pelo regime, ligadas. Que, bom, eles dizem que são espiões, que suspeitam, obviamente, de muitas pessoas que simplesmente são manifestantes, ou seja, que protestaram, que se manifestaram. Também houve alguns que estavam apoiando, ou seja, que mandaram um tweet, por exemplo, dando o seu apoio. A localização Localização de algo, não de um escritório, de um local de lançamento. uma base e o que for. E essas pessoas também foram detidas. Esta operação abrange desde o que é espionagem até a divulgação de conteúdo e o uso de tecnologia para driblar a assessora que é. Isso significa que você usou um Starlink, usou algo para se comunicar com o exterior pela internet. E bom, esse número foi reportado graças à organização chamada Aaron Human Rights, que alerta que o número real, ou seja, eles dizem 3.646 pessoas, mas afirmam que o número real possivelmente é muito maior. Mas como há restrições de internet neste momento, eles não têm acesso à internet. Basicamente, desde que a guerra começou, e eles já tinham problemas com a internet desde janeiro, né, desde o final de dezembro. Então, basicamente, o Irã, o povo do Irã, eles estão sendo silenciados, né? E bom, de acordo com a ONG, que aliás fica na Noruega, o levantamento é baseado em relatos, ou seja, eles se baseiam em relatórios da mídia estatal e em suas próprias investigações. E eles detalham que pelo menos 767 prisões aconteceram depois do início do cessar-fogo, em 8 de abril. Saudações. Saudações para toda a comunidade, aliás, que nos escreve, que nos manda fotos, como o Raul Sex. Um grande abraço. Muito obrigado. Olha, dá uma olhada na imagem que nos enviaram pelo Telegram. E, bom, só para vocês saberem que estamos lá no Telegram, também no WhatsApp, só que no WhatsApp acho que não dá para mandar fotos, mas também tem nosso e-mail por lá. Ele nos mandou uma imagem muito, muito bonita, né? É um beija-flor. Olha só, pequenininho. Ele pousou na mão dele. Não, isso é incrível, né? Que sorte, um beija-flor nunca pousa na mão, né? Como você faz? Só deixa a mão lá, eles vêm assim, ou como é que funciona? É preciso muita confiança. Já vi. São avizinhas muito, muito nervosos. Nervosos, né? E não sei do que é a outra imagem. Vê se você conta pra gente o que é pra ver. E já já a gente compartilha, claro, mas muito obrigado também por mandar agora. A gente coloca aqui na tela, pra comunidade que está ao vivo. Sim. Que é, olha, sim, eu acho que sim. Deixa eu só conferir, deixa eu ver onde está. É essa, sim, será essa, não será essa. Aqui está, aqui está, aqui está. Ou seja, diz, Colégio Mão Amiga, juntos transformando vidas, o que será isso? Não. Você não entende o que é isso? Não. Entendo assim, tá? Eu que penso mal, não vou dizer nada. Talvez ele esteja ajudando alguém e tem uma pessoa ali caída, não sei, olha. Aí está, não sei. Vamos deixar o Raul contar pra gente qual é o contexto da imagem. Mas essa é a imagem, olha. Aí está compartilhada, né? Isso. Ele diz: O beija-flor filhote não conseguia voar e eu o levei até a mãe dele, diz. Ah, o beija-flor. bebê, já. Ok, obrigado, saudações, Raul. Olá, Francis Systems, como você tem estado? E aí, Christy Kranz? Saudações, muito boa noite a toda a comunidade, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos lá então, saudações. Vem, Diablo F, Francisco Arce, Maria Helena. Saudações até Puebla, muito bom. Enormes saudações. Então vamos para outros assuntos. Bem,
Israel acusa o Hezbollah de ter violado o cessar-fogo, um tema sobre o qual desde a tarde têm sido feitos comentários, porque eles têm, bem, atacado. O que tem acontecido? Exatamente. Segundo o comunicado, o grupo Hezbollah, o alvo foi uma base chamada Kfar Gilad, que foi escolhida porque eles a classificam como uma área onde Israel está gerando... Bom, eles colocam a culpa em Israel. Obviamente que Israel está cometendo atos, ou seja, está violando o cessar-fogo. E desde que o cessar-fogo entrou em vigor, basicamente, desde então eles têm atacado. Então, bom, sob Hezbollah afirma reagir a Israel, que por sua vez confirma ataques do Hezbollah. O problema aqui, como já comentamos, é que o cessar-fogo é entre o Líbano e Israel, não inclui o Hezbollah. Hezbollah não liga para o cessar-fogo e seguirá atacando conforme ordens do Irã. Sim, ou seja, é o Irã que opera isso e quem opera são os mesmos da Guarda Revolucionária. Então, vocês querem saber se o Irã quer um acordo? É só olhar para o conflito entre Líbano e Israel. E se vocês veem que o Hezbollah está atacando, é porque essa é a ordem que eles recebem do Irã. Então, é isso que está sendo observado, ou seja, eles continuam atacando, não é? Eles sabem perfeitamente, o Hezbollah sabe perfeitamente que Israel vai responder, e é isso que eles buscam basicamente, não é? Ou seja, que o conflito continue. Não é desconhecido que eles foram patrocinados a vida toda pelo Irã e continuam sendo. Exatamente. E para quem tem nos perguntado sobre o caso daquela escultura de Jesus que foi derrubada e que, bom, até o Netanyahu respondeu que ia nada. O Netanyahu apareceu dizendo que, bom, isso ia ser investigado, bom. Esses 2 soldados israelenses já foram afastados do serviço de combate e foram condenados a 30 dias de prisão. Depois que eles destruíram a estátua de Jesus que estava no Líbano e, além disso, tiraram foto e compartilharam, isso acabou circulando e não ajuda em nada na imagem de Israel, né? Exatamente, digo, a reação, né, pelo menos nesse caso, sim, puniram os soldados que fizeram isso e, além disso, né, o Netanyahu também enviou uma mensagem para que isso não se repita. Diretamente, né? Diretamente, né? A verdade é que é super importante nesses casos, principalmente cuidar da imagem do governo, dos militares, etc. Cada país tem que fazer isso, evidentemente, esse é o trabalho dos governos, querer impor sua narrativa. E era lógico que nesse ponto é como também os iranianos, por exemplo, os iranianos. Quando cai um explosivo, né, uma bomba, por sinal, que vinha de Israel em uma sinagoga, você lembra? Sim, em uma sinagoga, então, obviamente, ali expõe o rabino. Sim. Um iraniano dizendo, olhem, é isso que está acontecendo, ou seja, cada um traz a sua própria narrativa. E também é uma luta, uma guerra de narrativas. É algo que eu acho que lá fora na Segunda Guerra não se viveu. Né? Tanto assim, pelo menos, né? No mínimo, pois agora eles ficam expostos 24 horas por dia. Literalmente, não sei sobre a guerra entre Irã e Israel, mas na Ucrânia, há soldados na linha de frente da batalha. Eles conversam com a namorada pelo celular e fazem transmissão ao vivo contando como está a situação. Algo impensável na Segunda Guerra Mundial. Então, agora também existe uma parte da guerra que é como o mundo te vê, como o mundo te julga. Isso é muito importante na hora de querer, bem, ter relações com outros países. No final das contas, quero dizer, é como você quer, bem, se relacionar, como você disse, no futuro com seus parceiros, com seus amigos e tudo isso. Bom, vamos para outros assuntos também interessantes. Há uma descoberta, isso tem relação com o Egito e com como, bem, essas pirâmides continuam revelando segredos. Desta vez, foi surpreendente, e você está recorrendo ao mundo científico, digamos, porque detectaram algumas anomalias ocultas dentro da pirâmide de Miquerinos. Esta é a menor do complexo de Gizé, e eles detectaram uma área, uma coisa ali meio estranha. A descoberta ocorreu em uma área que nunca tinha sido explorada com tanto nível de detalhe. As anomalias correspondem a 2 cavidades que estavam, então, atrás de um revestimento de granito. Ou seja, tem o granito, e eles sabem que ali há como uma cápsula onde há ar, ou seja, eles, evidentemente, têm que entrar. A profundidade dessas cavidades estaria mais ou menos entre 1,1 e 1,4 metros, mas sua forma descarta que sejam falhas naturais.
Eles detectam com esses radares ou scanners de solo. Radares LIDAR. Exatamente. O que eles detectam, então, é que há duas cavidades mais ou menos importantes, digo de um tamanho razoável, que não são cavidades, segundo eles dizem, naturais, né? Isso também faz parte da descoberta que foi feita, porque eu entendo como uma espécie de restauração na área. E então, enquanto restauram, vão descobrindo coisas que surpreenderam, né? Exato. O que mais? Bom, é super interessante porque eles estão usando tecnologia como o georradar, o ultrassom e a tomografia resistiva elétrica, o que significa que não precisam tocar na pirâmide e não causam absolutamente nenhum dano. Ok. E essa abordagem, que eles chamam de não invasiva, faz parte de um projeto chamado Scan Pyramids, que é da Universidade do Cairo, no Egito, obviamente, e da Universidade Técnica de Munique, que está dando um peso bastante interessante para essa pesquisa. A localização dessas cavidades é relevante. É muito importante porque coincide com uma área que durante anos gerou suspeitas por parte dos especialistas sobre um possível acesso oculto. E isso basicamente reforça essa teoria de que poderia existir uma entrada alternativa selada para a pirâmide. Isso é uma loucura. Ou seja, agora estão investigando se há algo lá dentro, né? Reforça-se a teoria da existência dessa segunda entrada marcada com estrela, e os cientistas garantem que agirão com extremo cuidado para não causar danos. Se essas cavidades, por exemplo, são passagens para algo mais, ou são câmaras, ou seja, que há algo lá dentro, né? Que elas existem, ou que é um design para aliviar o peso. Enfim, existem diferentes teorias, né? Que era o que mais esperavam. E o que eles mais desejam, segundo eles, é que possa haver mais segredos ali, ou seja, que existam coisas lá dentro, né? Que ainda não tenham sido descobertas antes. Evidentemente, ou seja, que possa estar escondido, sei lá, papiros ou alguma outra coisa, né? Algum tipo de tesouro, por assim dizer. Longe de estar compreendidas, afirmam esses cientistas, esses arqueólogos, pois eles garantem que o enigma está lá. E ainda dizem que ainda há muito a explorar debaixo da terra. Porque essas pirâmides ainda têm mistérios ali, né? Muitos mistérios para desvendar, por assim dizer, né? Como já se sabia dos conflitos entre egípcios, de repente, eles enterravam pirâmides de faraós que não gostavam ou com quem não se davam bem. Que escondiam ou raspavam seus nomes. Então, de repente, por aí puderam descobrir um pouco mais de coisas. Afirmam que essas anomalias ainda estão em uma investigação preliminar para algo importante. Mas ainda não está claro o que há ali, né? Exatamente, vai ser interessante. Acho que a parte mais importante é que não seja destruído. Muitas vezes, para descobrir algo, acabam destruindo outras coisas. Com sistemas avançados, nem precisam tocar em nada. Certo. Vamos a outros assuntos importantes. Levantaram a Mami? Papi. Sim, não, que não levantaram ela. Também reparem que tem um assunto muito sério. Esse senhor Rafael Grossi, bom, é o que mais aparece da ONU nesse assunto. No fim das contas, Antônio Guterres nem dá as caras. Rafael Grossi solicita que a ONU atue de forma mais ativa e pragmática nos conflitos internacionais. Ele nem aborda mais o tema nuclear, ou seja, ele já está fazendo autocrítica à ONU como quem diz, olha, a ONU não está sendo levada em consideração. Algumas vezes de propósito e outras vezes simplesmente porque não souberam como operar ou, sei lá, tem uma questão séria aí. A candidatura do diplomata argentino ressalta a importância de fortalecer a instituição e sua presença em órgãos, especialmente em crises globais, que lhe deem poder, basicamente, para poder entrar e falar diretamente com os países e pressionar os países para que, então, possa funcionar, certo? Porque sem isso, evidentemente, essa organização não faz sentido. O diplomata argentino, diretor da OEA, então, lembrem-se que ele é um candidato para substituir Antônio Guterres. Exatamente, ele afirmou que a guerra está se espalhando e que todos os continentes vivenciam esse retorno, ou todos, mesmo que a América Latina não esteja na guerra, sente sim os efeitos com o aumento dos preços, por exemplo. E isso, além do fato de que a ONU, ele diz, está sempre ficando à margem e não é possível que fique à margem. Não é possível que não faça absolutamente nada, além de realizar algumas votações. E fazer o quê? Alguém disse que já não se pode votar nem fazer nada. Exatamente, dá pra ver que já foram embora. É assim estão essas questões. E bom, enquanto isso, também outros assuntos, digamos, internacionais. Os Estados Unidos afirmam que o bloqueio dos portos do Irã
não só vai continuar, mas que essa pressão vai se estender por tempo indefinido. Assim como o acordo, que esse também é um tema que comentávamos há pouco. Outro assunto que também fica pendente é isso que aconteceu na Itália e na Rússia. Exatamente. Tem um personagem assim, basicamente é o porta-voz do Kremlin. Esse Solovey, Vladimir Solovey, é um apresentador da televisão russa. E outro dia ele fez comentários bastante sexistas sobre a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Então, obviamente, hoje houve uma reação por parte do governo da Itália e decidiram convocar o embaixador russo na Itália por causa dos insultos sexistas desse propagandista que, bom, sempre que pode fala mal de qualquer país que apoia a Ucrânia. E, bem, isso chamou muito a atenção, né? Que já haja uma reação em nível de embaixadores. No fim das contas, esse personagem é a voz do governo, né? E isso fica muito claro. Ele usou termos como puta Meloni, vergonha para a humanidade, besta natural, etc., né? Assim, comentários bem pesados. Bom, tremendo, evidentemente, esse tema. E, bom, um personagem sempre polêmico, né? Sempre polêmico. Esse indivíduo também, bom, acho que ficam outros assuntos pendentes antes de irmos para o que acontece com essa Nancy Guthrie e com outros assuntos. O que mais temos aí? Bem, a Rússia sabe-se hoje que, segundo uma agência militar dos Países Baixos, tem alertado que a Rússia está utilizando inteligência artificial para potencializar e acelerar certas operações ou ciberataques na Europa, que é um tema que, bom, já era de se esperar. Tem se utilizado muito a inteligência artificial para gerar ciberataques, fraudes, etc. E, bom, de acordo com o relatório anual do Serviço de Inteligência e Segurança dos Países Baixos, diz que os agentes russos podem executar seus cyberataques em um ritmo elevado, em parte porque conseguem automatizar parcialmente suas ofensivas, inclusive utilizando IA. Sim, o relatório mostra que o uso da IA para esses ataques já está praticamente automático, permitindo que tudo seja feito mais rápido e facilmente. A velocidade aumenta consideravelmente. Se antes conseguiam, 5 ataques por mês, agora podem fazer 10. Além disso, o alcance é muito maior. Eles estão conseguindo automatizar o que antes era trabalho manual. Então ficou muito mais fácil e rápido para eles realizarem esses ataques. E falando de assuntos internacionais, vamos para outro tema. Vamos ao que está acontecendo agora, não é? Das loucuras da cibersegurança na Rússia e tudo isso. Agora vamos para um incidente militar no Japão, certo? E já há até uma resposta rápida ao contexto. Ou seja, isso que estamos vendo é um tanque japonês durante um exercício militar. Aconteceu um incidente aí. Não vamos tratar isso exatamente como um incidente, mas sim a reação do Japão ao que teria acontecido, certo? Vamos ouvir então os militares para ver o que eles dizem. Hoje, 21 de abril do 8º ano da Era Reiwa, por volta das 8h39 da manhã, durante um exercício de tiro com tanques no campo de treinamento de Hyundai, um projétil explodiu, causando a morte de 3 dos 4 membros da tripulação a bordo de um tanque tipo 10 e deixando um ferido. Neste momento tão difícil, desejo expressar meu mais profundo pesar pelo descanso eterno dos membros falecidos e envio minhas mais sinceras condolências aos seus familiares. Meu nome é Tanji, da agência de notícias Gigi. Gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao tema. Como Força Terrestre de Autodefesa, investigaremos urgentemente a causa do incidente e nos comprometemos a implementar medidas rigorosas para evitar que isso volte a acontecer. Cada uma das 3 pessoas falecidas... Bem, Eles basicamente davam os pêsames pelo incidente, que dizem que será investigado. Bem, então vamos para outros assuntos também importantes. Bem, ela era... Bem, esperamos que ela esteja bem. Ela é Nancy Guthrie. Ela é filha dela, apresentadora de televisão do US Today. E então, Nancy Guthrie e sua filha, bem,
tem sido destaque em muitas notícias que já tem várias semanas, né? Que não se sabe absolutamente nada sobre o sequestro dela como refém. Ou seja, ela, a senhora que vocês estão vendo aqui, já um pouco mais velha. Ela é Sabana, né? A filha se chama Sabana, né? Sabana Guthrie e ela é Nancy Guthrie, escritora. E então um indivíduo desconhecido a leva como refém claramente à força. Há indícios de que foi à força. E agora há uma petição popular muito curiosa. De acordo com o que relata um grupo de voluntários com muita experiência em casos de desaparecimentos, de buscas, um grupo de voluntários com ampla experiência chamado United Cajun Navy está oferecendo então realizar uma operação e participar na busca por Nancy Guthrie. Mas precisam de permissão do xerife e ainda não têm. A organização informou que só iniciará ações após a autorização das autoridades locais, pois sem isso podem enfrentar problemas legais, já que o responsável final é o xerife. Então, bom, pelo que entendi, a última vez que ela foi vista foi em um domingo, 1º de fevereiro. Já estamos em abril, dia 21. Pense em todo o tempo que passou. A senhora já tem idade avançada e problemas de saúde. Ela tinha um marca-passo? Bom, ela tem um marca-passo? Sim, ela tem um marca-passo. Enfim, foi um problema, evidentemente. O pedido já foi feito, inclusive, foi colocado no change.org. As pessoas estão exigindo que o xerife permita que essa organização faça uma busca. Outro assunto que chama de atenção: está havendo uma ampliação da investigação por parte do FBI, pelo que estou vendo já em reportagens mais locais. Já é quase como se, em nível nacional, Não se fala sobre o assunto. estão esquecendo um pouco do assunto, de verdade. Já se passaram, já vão fazer 80 dias, né? Já quase. São 80 dias. A senhora de 84 anos até agora não há rastros, não há nem sequer indícios se ela está viva. Ou seja, não há comunicação com o sequestrador, ou seja lá quem for, não. O FBI recusou-se a comentar, apenas garante que essa investigação está sendo ampliada, mas não se diz para onde. Obviamente, não há uma investigação nas proximidades que eles têm observado. Bem, movimentos, mas não se sabe, eles não quiseram. Têm sido muito reservados. Até agora, as autoridades acreditam que ela foi levada durante a noite, mas não encontraram rastros dela, nem dos responsáveis pelo seu desaparecimento. Foi denunciado que o seu desaparecimento, até havia amostras de um DNA que acabou não sendo dele, ou seja, não era desse indivíduo, era de outra pessoa. Sabemos disso. Até agora não há clareza no caso. Isso é uma loucura. Gucci trabalhou como porta-voz do Centro Médico Universitário da Universidade do Arizona. Ele tem uma trajetória profissional, escreveu 1 ou 2 livros. Sabemos que era uma senhora conhecida na comunidade, além de que sua filha é famosa em todos os Estados Unidos. Ou seja, então, acho que por isso o caso teve muito acompanhamento. E mesmo assim, reclamam que as autoridades não fizeram o suficiente, que não havia coordenação entre o FBI e o xerife. Os investigadores não revelaram como o suposto sequestrador entrou na casa. Por exemplo, não havia sinais de entrada forçada. Por exemplo, isso chama a atenção, mas havia sinais de que ela teria resistido a ir embora porque havia marcas de sangue no local. Isso também chama a atenção, e ela, a filha, que é apresentadora de televisão, já até voltou a trabalhar porque já tinha passado muito tempo e ela disse que em algum momento você também precisa voltar a fazer certas coisas de adulto, como trabalhar, né? E então a senhora já voltou a trabalhar, ou seja, a filha, e não há indícios do que está acontecendo. Não, absolutamente nenhuma informação. Faz umas 2 ou 3 semanas comentamos que uma pessoa ofereceu dinheiro para quem desse informações, não? Que se alguém desse informações, mas que não entregasse para o xerife. Essa era a regra que essa pessoa que oferecia dinheiro colocava para quem soubesse o que aconteceu, que falassem, mas eles não gostam do xerife. Eles não gostam. As pessoas estão muito irritadas com as ações do xerife. Não convenceu, digamos assim, e o que parecia ser um caso que seria resolvido rapidamente no começo, acabou ficando cada vez mais complicado, cada vez mais. Não está. Sim. Complicadíssimo. E não parece que vai se resolver tão cedo.
É assim que está a situação. Enquanto isso, em Cuba, esses voos continuam aparecendo, né? Segundo o que estão relatando, continuam tendo voos. Eu imagino que vamos continuar vendo esse tipo de drone constantemente. Este é um Black Cat 6, de acordo com o que relatam dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos. Aliás, pelo que mostram nesta imagem, isso também não faz parte dos movimentos. Também a Lufthansa, essa companhia aérea europeia, vai cancelar 20 mil voos de curta distância. Imaginem só ter que chegar a esse ponto entre maio e outubro. Já há 20 mil voos curtos cancelados. Sim, porque eles não sabem o que vai acontecer com o fornecimento de combustível para aviões e assim economizam combustível, porque, como vocês já sabem, não há combustível suficiente. Devido ao conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, a Europa também está irritada. Por isso não se envolvem, pois ficaram incomodados por não terem se preparado, já que não foram avisados sobre o conflito. Exatamente. Irã Internacional começa a compartilhar que receberam um vídeo onde aparece uma pessoa de um grupo chamado Comitê de Ajuda a Imam Khomeini, o líder supremo que havia perdido a vida. Nesse vídeo, eles estão pedindo doações para financiar o mausoléu do líder supremo Ali Khamenei. Vale lembrar que ele ainda não foi enterrado. Eles têm um medo terrível de fazer isso porque já sabem que há muita gente, obviamente, da alta esfera do regime, então seria um perigo também para eles. E, bom, de acordo com o vídeo, o aviso chama os cidadãos a contribuir com pagamentos religiosos, incluindo khums, zakats e ofertas caritativas para conseguir pagar o mausoléu. É muito louco porque qual é o tamanho que eles querem, ou será que não tem nenhum centavo? Ou não, ou já de vez não tem nada. Também pode ser o caso. É preciso lembrar que o Irã já estava muito bloqueado, agora então nem se fala, está bloqueadíssimo e, bom, isso também faz parte dos problemas econômicos que o Irã tem. Vamos para outros assuntos importantes. Bom, então vamos já para outros assuntos. Só mais este. Bom, hoje à tarde fizemos um relatório para os amigos que estão nos assistindo nos Estados Unidos. Fizemos um relatório sobre a previsão, a partir do dia 23 de abril até 25, 26, talvez fortes tempestades, que vão do Texas até Illinois. Basicamente não. Na semana passada houve mais ou menos 70 tornados em todo esse corredor, então vai haver muita atividade, granizo, potenciais tornados, chuvas. Lá fizemos o relatório completo. Dura mais ou menos 78 minutos para que vocês confiram. Digo, caso morem nessa região dos Estados Unidos, acho que pode interessar a vocês. Vamos então para os comentários. Como estão? Obrigado por nos acompanharem. Um enorme abraço para Gabriel. Um enorme e tremendo abraço também para Gabriel Ofé Mendes Wilson. Saudações, Blanca Barceló. Como você tem estado, Miguel Alejandro? Como você tem estado? Muito obrigado a você também por nos lembrar, Miguel, dessa situação, porque não devemos esquecer, não é? Blanca disse. Foi dito a ele o quanto durou não ter um desfecho. Viver com a dúvida deve ser insuportável, claro. E se acabar, eu digo aqui no México. Quantos casos existem de desaparecimentos e as mães, os pais, por não poderem encerrar essa situação? É duríssimo, né? Evidentemente, e também sinto que faltou muita empatia do governo, da mídia, tipo, parece que não há muita empatia. E é uma parte que também é muito dolorosa, ninguém quer assumir, ninguém quer, mas no final é algo que precisa ser feito. Um encerramento. Como você faz isso quando eles não estão? Sim. Aí está. Diz que não vai custar, não vai dizer papai, já estão acompanhando o caso da garota que entrou em um prédio e nunca mais saiu viva. Quem será? Não estou falando daquele caso antigo, vai ser. Acho que é o outro. Isso eu não sei. Não sei. Agora ele vai nos dizer. Qual é o caso? Saudações para Gabriel Duran. Ele diz, muito obrigada, igualmente. Saudações. Como você tem estado, Nova? Também mando saudações. Cronos não vai. Dizem. Acho que com o tema da Copa do Mundo, o tráfico de pessoas vai aumentar. Então cuide dos seus filhos. Diz Nova. Como você tem estado? Cronos não vai. Um grande abraço. Saudações para Wilson. Diz, neste planeta há má fé. Não aceitam a verdade sobre os extraterrestres e vamos nos prejudicar.
Saudações, Wilson. Saudações, Wilson. Como você tem estado? Muito bem. Quem mais está por aí? Francisco Canales, Astrid e Pepe querem saber se os Jogos do México na Copa do Mundo serão exibidos na TV aberta, se é algo especial ou se só passam no canal que normalmente transmite. Não sei, nunca soube. Yo entiendo que sí se van a transmitir. Nunca foi só pela Sky ou só pelo Lozano. Não, mas por ser Copa do Mundo aqui, né? Ou seja, talvez seja diferente e eu entendo. Puxa, sobre isso. Deixa eu investigar. Acho que vai ser na Netflix, mas confere aí. Não, pois não vão transmitir. Não é isso. Não, eu não sou. Filho, é sério. Tenho certeza, mas não sei. Melhor você conferir, confere, porque não tenho tanta certeza. Conversando, isso me fez começar a investigar. Está ótimo, hein? Obrigado pela informação desse comentário importante. E diz que Ana Hughes, como você tem estado, Ana? Que bom te ver, um grande abraço e obrigado por ser membro do canal, Francis. E aí, como você tem estado? Que você não vê aí para maio? Diz Francis System. Em que sentido? Em qual? De qual? Abrir para maio, para abrir ou para maio essa vacina mais rapidamente. Como fecharam os mercados? Hoje, só por curiosidade. Olha, quer dizer, hoje o SP500 fez uma correção, né? Está no vermelho, mas é uma correção de uma alta que ele teve também, tremenda, né? Quer dizer, o recorde histórico é É histórico? Aham. Fala sobre a transmissão no México, vai ser a que vai passar na televisão, Univision, Televisa Univision ou TUDN, que é como chamam o pessoal dos esportes, a revista de 4.050 partidas. Eles incluem a inauguração e a final, e o ViX, que acho que é pago por streaming, eles têm 104 partidas, eles já têm cobertura total. A TV Azteca vai transmitir 32 jogos na fase de grupos e nas eliminatórias. Ok, Sky. E sim, eles têm partidas exclusivas, não sei. Ou seja, aí vamos ter que ver o que eles vão disponibilizar para a América do Sul. Para o público geral é o Disney Plus, mas é preciso comprar um pacote extra da ESPN, porque eles vão ter os melhores jogos no plano Premium. Não sei o que são os melhores jogos para eles. Na Colômbia vai ser a Caracol e a RCN que vão transmitir 35 jogos, enquanto a Win Sports vai transmitir 25. E a opção mais fácil para todo mundo, eu acho, é o YouTube. O YouTube vai ter a cobertura histórica com a FIFA, que é a cobertura digital, e vai ter resumos, clipes, capacidade, retransmissão, os primeiros 10 minutos das partidas, além de uma seleção de jogos completos, e também no DAZN, que são os que sempre colocam os sim. Ou seja, no YouTube estão separados em partes e alguns jogos. Alguns jogos completos interessantes. DAZN vai transmitir todas as partidas que são as do box. Não acho que você seja. Acho que sim, me parece que sim. Aqui está. Não diz. Não diz nada. Acho que li uma reportagem dizendo que, a partir da Copa do Mundo, eles terão os direitos. Não tinha certeza se era antes ou depois, mas imagino que é a partir da Copa. Sim, porque isso não me parece certo. Coloca Netflix e futebol assim. TV aberta, canal 5 e fita cassete. Então tá bom, já está. Olha isso, aquele anúncio. Aqui está, diz Netflix, entre o futebol do México com as finais da Copa. Ou seja, vem antes desse, como se chama? Sobre isso, não sei, imagino que seja a Copa do México, teria que conferir depois, eu verifico. Sim. Como eu não sou muito fã de futebol, para ser sincero, não me aprofundei muito nesse assunto. Bom, vamos ver o que eles estão fazendo por aí e as plataformas vão começar a se envolver, né? Claramente. Claro, ele diz onde está Francis System. Saudações, Fidel Botelho, como você tem estado? Ai, José Gonzalez, é o caso daqui do México. Já me localizei e sei qual é o elevador e o vídeo. Ele disse que não é o caso. Na semana passada, a moça ofereceu trabalho e um prédio para ele. A família então descobriu o último local e ficou do lado de fora pedindo ajuda. O governo só ajudou após o caso ganhar mídia e tudo indica uma rede de tráfico de pessoas. A promotoria suspeita de envolvimento de políticos e aponta bodes expiatórios. Sim, eu vi o caso direitinho. O vídeo é aquele onde dá pra ver que um senhor está lá passando a mão numa moça que parece estar paralisada, não de medo, mas a gente não acompanhou muito o caso. Acompanhamento serve para comparar aqui. O que já foi explicado. Saudações na ilha. Sal, como você está? Nery e também Jerônimo Durango. Essa empatia deveria ser obrigatória nas escolas. Um dia por semana, dos 11 aos 16 anos, todos os dias, né? Saudações. Se não forem os dias, definitivamente, saudações. Bom ponto e saudações. Como está? Dizem para Hicks. Pepe. Comentário. Te enviei e-mail sobre uma mudança no YouTube em relação ao jornalismo. Assim, obrigado aos bots.
Saudações, querem como você está, José Gonzalez Francis, temas. Claro. Saudações para Fidel Botelho, também saudações. E também para Vem, como vocês veem, eles vão continuar jogando. Bem, esse infantil não, que é o que está dirigindo agora. O presidente da FIFA diz que sim, eu acho muito difícil, de verdade. O Dr. Garcia e Martim Martínez estão em conversas para narrar os jogos. ¿En dónde? ¿En qué plataforma o cómo? Porque sim, os narradores também podem mudar tudo para você se de repente forem super entediantes. Saudações para Nariz ao Acaso, como você está, Martim Gutierrez? O chute inicial vai ser o marido da presidenta de Cláudio Seman ou a presidenta da intimidade, não sei. Diablo, como estás, Diablo? Saudações aos garotos ricos. Saudações. Dizem que o novo é pensar que uma verdade dita muitas vezes é o começo da mentira. Não, mentira. Saudações. Saludos, Jerónimo, Andamos ¿cómo has muy, estado? muy Muy buena. como enigmas. Saudações para Ernesto Costas, Ernesto e Fedes. Diz, bom pessoal, como vai o fim do mundo? Lá vai, lá vai. Saudações para Miguel Alejandra e muito obrigada aos agradecimentos, diz Nova. E um caso em Monterrey que ainda não teve desfecho foi o do garoto Rudy, que foi agredido por 3 meninos do Tec Millennium. Sim, esse caso foi muito forte, ficou meio sem esclarecimento e, bom, o Tec Millennium. Obviamente, eles têm feito uma quantidade enorme de publicidade, aparece muita propaganda para mim, porque eles precisam melhorar um pouco a imagem, claro. Dizem onde, mas para Netflix não, porque não aparece Netflix 7. Ao menos a mim não me aparece. Sí, no, pero sí. Como vai ser lá? Conta pra gente como vai ser essa situação. Nessa época, eles vão estar na Netflix a partir da Copa do Mundo ou depois da Copa do Mundo? Ou como está a Copa do México? Ou é só a seleção? Ou como é que vai ser? Não sei, é que, pelo que eu entendo, a FIFA sempre vendia ou pra Televisa Wow, TV Azteca, ciertas cosas. Quer dizer, o direito. Agora entendo que ele vende para a Netflix e terá direito de exibir, mas não sei se é isso. não fica assim. Acho que é após a Copa do Mundo. Não sei, não sei. Porque não acho que ele venha ainda, ele disse. Mas tudo bem, talvez ele venha. Muito obrigado mesmo assim. Ana, saudações, como você está, Francisco? Arce, saudações por aí não, Nery. E aí, como você está, Nery? Fidel Miguel, saudações para toda a comunidade. O que mais? Não vem nada. Aí no portal não vejo nada. Saudações, o Arce também está aqui. Miguel Alejandro Félix Terrazas, como você está, Félix? Saudações. Félix, oi José, e é dizendo oi pessoal. Uma dúvida, a garota que trouxe a informação vai com a roupa da reportagem? Entendi, eles já estão no restaurante. Parece que a garota se esforçou bastante. A mulher parecia que estava quase sem roupa. Saudações para Ramires, o Lucas também está aqui e um abraço para Cristin. Muito boa noite, Sérgio Montoya. Saudações, Sérgio. Saudações, Juan Lafontaine. Como você está? Diz, Kuwait News Channel diz saudações, Juan. E aí, saudações, muito boa noite. Saudações, Johanna. Interessante a explicação dos ucranianos sobre o custo humano para os russos conquistarem a Ucrânia. Impressionante. Impressiona quantas pessoas precisam morrer para conquistar um país. Exato. E eles pouco se importam, mas a verdade é que eles não conseguem, ou seja, por mais que não se importem, não conseguem cumprir. Quer dizer, gastar essa quantidade de pessoas eles não têm. Não, por isso o movimento agora é colocar pressão nos Estados Unidos, na diplomacia. Não de que me entrega isso e vamos pra paz. Porque, bom, você já viu que não te convém, por outro lado, né? Já vendo pela perspectiva dos números, você já vê de um jeito bem diferente. Saudações, Fabis, como você tem estado? Muito obrigado, valeu demais pelos likes, muito obrigado por compartilhar. Aliás, também muito bom, diz. E Tim Cook diz, já se aposentou da Apple. Sim, esse retiro. Ya, ese retiro. Quem é o novo? Não para nós que não estamos nesse. Vamos ver como vai ser para eles. Tomara que seja bom, porque sim, porque dizem que sim, que estabilidade. Eu sinto que não brilhou como com o Jobs, sabe? Em termos de inovação, Sim, como meio. que foi inovação, não este com o outro. Uma loucura. Tipo, e eu não sei.
Eu imagino que aí tem a ver com a pressão, tipo, de ter um CEO obcecado por ser, tipo, bom. A partir daí, os celulares são como são. Graças a eles, Eles inovaram demais. Saudações, Alex Medina, que diz: Oi, Pepe, você sabia que um empresário cubano-americano é quem vai governar Cuba? Nas notícias, aqui em Miami, Estados Unidos? Aí dizem que eles só estão conversando por causa da questão do Irã. Sim, o Marco Rubio já falou várias vezes sobre Cuba, sobre conversas. quer dizer, ele vai até lá. Ele vai para Cuba. Eu te mandei a matéria. Ele tem ido às reuniões? Sim. Quer dizer, pode ser que ele realmente se reúna. Mas não consigo imaginar que ele entre. Mas ele está em conversas diretas. Sim, em conversas sim, quer dizer. Bom, isso foi na República Dominicana, mas não acho que Marco Rubio vá com alguém. Não, porque é que Marco Rubio, basicamente, é como se o presidente saísse. Quer dizer, eles mandam toda a comitiva, todo mundo assim. É muito complicado tirar ele, mas é na República Dominicana que eles têm visto o filho do Castro e todo esse negócio basicamente para negociar. Não, esses dados dele, dados sim. Sim, agora. Funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos se reuniram em Havana. Mas em Havana quer dizer sim. Olha, isso eu não sabia. É uma informação. Sim, porque normalmente não se via isso dentro de Cuba, então ver isso dentro de Cuba quer dizer é interessante. Sim, amanhã a gente conversa sobre isso, a gente analisa. No, sí, É, está não muy digo loco. nada. Está muy loco. Saudações, Yolanda Rosales, como está? Também para MT, Eric Gomes, como vai? Edícia Sendênio, tudo bem? E para Wendy Arias, em Nova York, como está? Saudações, estão chegando, Francisco está chegando ou se escreve? Só estou perguntando. Este está muito jovem, sim. Está muito jovem. É que sim, o que aconteceu com a trégua, então. Então fizeram uma trégua, ela se estendeu. Sim, atacou com bem. Diz. Francisco Arce atacou, pois é, atacou perfeitamente, porque é indefinido já melhor, ou seja, a próxima trégua. O cessar-fogo é indefinido, e além disso, é um cessar-fogo que a qualquer momento, qualquer um dos dois pode romper completamente e começa a... Ambos países estão se movendo, se preparando para o próximo passo. Basicamente não, ou seja, aparentemente mais conflito, diz. Saudações, Francisco, como você tem estado? Dá uma olhada como quiser, se puder, no começo, por causa do potencial, como eles chamam, golpe de Estado, basicamente não, é que não me ocorre outro nome não, ou seja, porque é o que eu digo, é o que tem se vivido basicamente, não é? Você está vendo como os líderes já não são mais políticos, né? Já não resta mais nada, que existe essa ideia de que o golpe de Estado já está completamente feito. Não, porque se bloqueia, ou seja, qual é o pretexto que Washington usa para bloquear? Pois é, estão tão divididos que eu não sei com quem falar, com este ou com aquele, ou com este e com aquele, ou seja, eu não sei com quem falar. Então, se acertem aí, vocês se resolvam e depois me mandam a proposta. Esse é basicamente o resumo, mas veja tudo completo, não é? Saudações, Francisco, diz Rosa, Rose, e vai Cachê Hidalgo, e você, como é? Você, Ivan, Caché e Galo. Saudações, muito obrigado por ser membro do canal, Rose, manda um grande abraço para você e sua família. Como você tem estado, Jerônimo? Saudações, diz em Guantánamo, para fazer as reuniões. Olá, Jerônimo, como você tem estado? Muito bem, e você, como tem estado? Saudações, muito bem. Diz, não vai. O sucessor se chama John Termos e foi ele quem trabalhou no chip M1 e agora todos seguiram o formato ARM. Sim, e dizem que o motivo pelo qual essa equipe saiu, que é a questão da inteligência, é porque simplesmente não conseguiram mesmo. Conectar com o iPhone ainda é uma questão pendente. Como se chama? Você pode dizer o nome? Termos. Sí. A partir de 1º de setembro, É a partir do aniversário dele. se após meu aniversário ele virar CEO, já sabem. Ele é o CEO. Vamos ver como será o seu aniversário. Aí decido se te dou. Você vai me dar um iPhone? Não tô pedindo o 18, que com certeza vai sair, porque sempre sai em setembro. Ele se impede, não que me deu o 17, que te deu o 19 bom, o 20 uma vez. Bom, ele é o CEO, é engenheiro executivo. Pede. Não sou eu. Ele é um engenheiro executivo.
Chavorroco, ya somos chavorrocos. Somos chavorrocos. Claro, aliás, manda um abraço por aqui, por aqui. Esse hoje entrou com outro usuário e comentou lá que era do irmão dele, se não me engano. Entrou como Chavo, entrou como outro usuário, não me lembro. Saudações, minha ideia de quem sou, como você está, a ideias geniais. Está tarde, mas vou assistir ao programa completo mais tarde. Saudações para Emma, como você está? Emma, e aí? Emma, saudações, Sof Fabi. Esse garoto é exatamente isso, esse é o comentário. Ele é novinho. Saudações para Jus Continuo, como você está? Jus Continuo, como você está? Olá, e aí? Saudações para Miguel, Alejandro e Perla, tudo bem, Perla? Perla, saudações. Diz Perla, não doem para os alcoólicos anônimos porque eles usam para comprar cerveja. Eu já sei, seria tipo isso então? E de quê? Me perguntaram outro dia e eu não sei, não fui pesquisar. Mas agora, se alguém sabe de que vivem os alcoólicos anônimos, na organização existem doações. Eu imagino, ou algo assim, ou como é que funciona, digo, não sei. A gente entrou, estávamos caminhando e tinha um desses prédios. Dissemos, ei, quem é que paga tudo isso? Como é que funciona? Em área de aluguel caro? Sim, o aluguel é caro. Dissemos, bom, quem paga o aluguel disso? Saudações para Lucas C. AR, como você está, Lucas? Saudações, muito boa noite também para Aurora Ramírez. Como você está, Aurora? E aí, Aurora? Saudações e vamos ver, saudações e parabéns. Também cumprimentamos, está aqui Sol Garcia. Como vai, Sol? Como você tem estado? Um grande abraço. Odília Guzmán Constantilla. Ótimo para toda a comunidade. Vamos lá, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram e também estamos no Facebook. X pede para quem está nos assistindo depois dar uma força, compartilhar, também deixar um like e, bom, obrigado, Júlia Maldonado. Um grande abraço, muito obrigado. Olá, Júlia. Também para Sol Garcia, como você tem estado, Sol? Para toda a comunidade, que ótimo, que tenham uma excelente... Bom, hoje é terça-feira, né? Finalzinho de terça, já quase quarta-feira. Estamos no meio da semana, tudo certo? Rápido, vamos lá então. Fiquem bem, até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe em vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca de vista. Até a próxima, sim, senhor. Fazemos a chamada, inscreva-se.